Buenas, buenas. Hoje de tarde vamos falar sobre a nossa querida e amada ferida do abandono. E aí a gente vai falar aqui sobre as características dela. Prestem atenção, vê o que encaixa. Como eu falei no vídeo da ferida da rejeição, né? Que a gente forma a máscara do escapista, que é a ferida do vazio, né, do vazio existencial, essa máscara do escapista que faz a gente criar situações de fuga, né, o tempo inteiro, principalmente dentro de relacionamentos, né, sejam eles com amigos ou relacionamentos amorosos, né? Então a gente já falou dessa ferida aí da rejeição, a gente já falou que a maior parte da nossa personalidade ela é formada através das nossas feridas, através das máscaras que a gente cria, né? Como autodefesa, como uma forma da gente se preservar, da gente não mostrar essa dor, né, para os outros. E aí a gente vive através dos medos que essas dores trazem para nós, né? Então, dessa forma, vibrando nesses medos, né? Através da nossa criança que está lá dentro, ferida, que vibra o medo da gente reviver situações que a gente viveu, que foram traumáticas, principalmente na nossa infância, a gente acaba atraindo situações a nossa vida inteira para mostrar para a gente que existe essa ferida dentro de nós e que ela precisa ser curada da melhor forma possível, né? Como terapia, autoconhecimento, todas as ferramentas que estão aí à disposição, né? São inúmeras, todas elas podem ajudar. O importante é a gente olhar para tudo isso, para toda essa repetição de padrão na nossa vida, para toda essa repetição de relacionamentos que, né, no começo dão certo e depois a gente o negócio começa a ficar feio, né? Hoje falando da ferida do abandono, que parece que é bem semelhante à ferida da rejeição. Normalmente, quem tem a ferida do abandono também vive aí com a ferida da rejeição, claro que em maior ou menor grau, né? Essa máscara que a gente forja, a espessura dela depende do tanto que isso afetou realmente, né, a sua vida naquele momento e na sua evolução, no seu crescimento. Então, a ferida do abandono, as maiores características, assim, né, falando da dualidade na gente adulto, tô tentando achar meu óculos, que eu anoto, né, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui falando. As maiores características das pessoas que têm essa ferida do abandono, ou elas são extremamente dependentes, né? E essa é a máscara que a gente cria quando a gente se sente abandonado de alguma forma. A gente vai dar alguns exemplos aqui de como isso pode se dar, né? Pode chegar até nós, geralmente entre os 0 e 7 anos de idade. Né? Então, a máscara da ferida do abandono é a do dependente. Então, a pessoa é ou extremamente dependente emocionalmente e em tudo na vida, não consegue fazer nada sozinho, ou é a salvadora. É aquela que faz tudo para todo mundo, mas inconscientemente, essa salvadora que faz tudo para todo mundo, o que ela está buscando é a atenção,
né? É o olhar para ela, é saber que estão olhando, que estão prestando atenção nela, né? E aí são inúmeras situações que acontecem no dia a dia, que a gente com a ferida do abandono a gente inconscientemente pratica. Por exemplo, quem num relacionamento amoroso, pessoas que usam vozinha de criança. Quem nunca, né? Aliás, eu fui casada há 17 anos, eram 2 imbecis dentro de casa falando com vozinha de criança. Pensa. Era ridículo. Mas era legal na época, né? Era, sei lá, parecia carinho, parecia atenção. Mas aí quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, que a gente estuda essas coisas, que a gente começa a trabalhar em nós essas coisas, e aí a gente vai olhar para a nossa vida, você fala, cacete, é isso, né? Não tinha, que loucura, né? Na verdade eu estava ali buscando atenção, estava buscando um pai, que a gente vai ver aqui também que a ferida do abandono ela vem, ela é, o start dela é dado através do genitor do sexo oposto. Então, meninos, por algum motivo, que a gente vai ver vários aqui, se sentiram abandonados pela mãe. Meninas, por algum motivo, se sentiram abandonados pelo pai. E aí eu vou achar meu óculos, vou começar a ler, porque senão a gente vai ficar aqui falando que minha vida inteira foi isso. Eu tenho muito, claro que hoje, né, em menor escala de reação, a máscara já é bem menor, a espessura dela é bem menor. Hoje eu tô rindo, mas quando eu comecei a tratar foi horrível. Não vou dizer que não existam mais gatilhos para isso, né? Não vou dizer que através da constelação eu tomei meu pai 100%. Isso é um trabalho que eu tenho que fazer todo dia, né? De aceitação de tudo como foi, de que sim, ele é meu pai, sim, a vida chegou até mim graças a ele também, né? Porque a gente é 50% pai e 50% mãe. Não tem para onde correr, independente do que aconteceu. Se vocês foram realmente abandonados pelo sexo oposto, pelo seu genitor de sexo oposto, né? Lá na sua infância, de 0 a 7 anos, e até mesmo depois, né? Porque abandono é abandono, né? Mas essa ferida, ela tem essa característica de formar máscara, essa máscara, principalmente dos 0 aos 7 anos. Então vamos lá. Vou começar aqui, que aí já passaram 9 minutos e eu tô aqui falando. Gente, rápido. Vou deixar de novo o link, tá? Da mesa radiônica, falei no vídeo de ontem. Desconto para quem é inscrito, tá? Através desse link, fala direto comigo, R$50 de desconto. Para quem quiser começar a organizar a energia nas áreas da vida, né? Físico, mental, emocional, espiritual, financeiro, amoroso, profissional, enfim. A gente trabalha a limpeza energética e a harmonização energética, né? Para trazer o equilíbrio para essas áreas, para a gente conseguir ter discernimento, para a gente conseguir ter uma visão clara de tudo, né? Para a gente conseguir ter um equilíbrio emocional para tomar decisões acertadas, né? Fazer escolhas conscientes, enfim. Vou deixar o link aí de novo, tá? Se eu por um acaso esquecer, no vídeo de ontem, das cartinhas de ontem,
tem o link lá, a galera que já está acessando aí, está tendo as informações que precisam e estamos à disposição. Então vamos lá, ferida do abandono. Abandonar alguém é largá-lo, deixá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Eu vou rir, gente, não tem jeito. Já chorei o suficiente, agora não querer mais se preocupar com ele. Muitos confundem rejeição com abandono. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atento. A gente está falando aqui em cima, com base no livro As 5 Feridas Emocionais de Lise Bourbeau, tá, gente? Quem tiver condições de comprar o livro físico, na internet a gente consegue, mas no YouTube também tem o audiobook, tá? Vale a pena. Aqui, tudo que eu vou falar hoje são anotações com base no livro, tá? Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se é alguém do mesmo sexo, aí a diferença entre rejeição e abandono. Se é alguém do mesmo sexo, a ferida ativada é sempre da rejeição. Se for o sexo oposto, a ferida é do abandono. Certo? Ficou claro? Mesmo sexo, meninas, mamãe, abandono. Sexo oposto, meninas, papai, rejeição. A ferida do abandono pode aparecer, por exemplo, se a mãe ou o pai, aí depende do seu sexo, se ocupa com um novo bebê, né? Aquela história do ciúme. Ai, ficou com ciúme. Meu irmão, quando nasceu, eu tinha 3 anos. E aí minha mãe conta que ele nasceu e eu comecei a chupar dedo. Gente, eu chupei dedo até 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade eu chupei dedo. Foi ele nascer e eu comecei a chupar dedo. Se ocupa com um novo bebê e se agrava se o mesmo necessita de cuidados especiais. Outro exemplo. Se os pais saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a ela. Aí a gente vê que não é realmente só quando existe o abandono físico, o abandono emocional, né? Para criança tudo é muito enorme. Então, adquirir esse trauma, essa ferida é muito mais fácil, é muito pequeno, né? Qual é o pai e a mãe que não tem que trabalhar hoje o tempo inteiro e os filhos ficam na escola ou ficam na creche ou tem que ficar sob os cuidados de avó, de avô, de tios, de babá, enfim, né? É muito pequeno, mas olha a repercussão numa vida inteira. Olha a carência que gera, né? A dependência que gera uma vida inteira. Não dá para ficar culpando ninguém e também não dá para a gente ficar se culpando, né? É entender, absorver e ver que, caraca, não era nada daquilo, né? Que eu imaginei que fosse realmente, que fosse um trauma, que fosse uma coisa que, nossa, se eu não usar essa máscara eu vou morrer. Às vezes são coisas muito pequenas como o nascimento de um irmão, ou como os pais trabalhando o tempo inteiro, ou como quando você, por exemplo, fica doente, né? Você é criança e você vai ter que ser internada por qualquer motivo. E os pais não podem estar presentes no hospital, né? Não é permitido, vamos pôr assim. Você vai se sentir abandonada. Agrava mais ainda nessa situação, né, de hospital, se por um acaso você fez alguma birra nos dias anteriores, na semana anterior, e aí seus pais deixam lá a sensação de que deixaram lá você porque você fez uma pirraça e eles não querem mais e pronto, acabou, foram embora. Olha só como é que é.
né? Hoje, olhando isso, hoje sabendo disso, eu tenho vontade de gargalhar, gente. Mas dói tratar. Dói tratar. Dói assumir que, nossa, dói. Dói assumir que eu fiz um monte de coisa na minha vida por conta dessa ferida que não tinha a menor necessidade, né? Eu sempre fui meio salvadora, meio dependente. Sempre fiquei no meio do caminho. Eu sempre fiz muito, fiz sozinha, tipo, excluía por conta da ferida da rejeição também. Uma coisa vai se entrelaçando na outra, né? Então, por conta da ferida da rejeição, eu sempre fiz muito por todo mundo, né? Para depois também falar, beleza, já fiz. Mas geralmente a gente quer algum retorno, principalmente afetivo, principalmente tipo, me olha, me percebe, né? Fica do meu lado, ou então é extremamente dependente, que vai querer opinião para tudo, não consegue fazer as próprias escolhas. Vamos continuar, senão vai falar de novo a Michelle. E aí essa criança lá no hospital, ela acha que foi abandonada porque ela fez pirraça. Aí vira a criança boazinha, né? Depois que os pais voltam, vira a criança boazinha, aquela criança que só vai fazer tudo para agradar os pais, né? Vai fazer tudo para agradar todo mundo. Esse sofrimento, que é a ferida do abandono, a faz criar uma máscara para si, julgando que essa ajudará a nunca mais reviver essa dor. Quando os pais deixam a criança sob o cuidado de alguém durante as férias, olha aí, gente, mesmo que seja com a avó, a gente está nos exemplos ainda. Se a mãe está sempre doente e o pai ocupado ou ausente e ela é obrigada a se virar sozinha. Outra, falta de comunicação com os pais, normalmente com o oposto, né? No caso das meninas, o pai, no caso dos meninos, a mãe. A falta de comunicação também gera a ferida do abandono. Julgava, quando eram jovens, julgava esse pai ou mãe sempre fechados demais e os recriminavam por deixar o outro genitor ocupar todo o espaço. Estavam convencidos que a figura parental do sexo oposto não se interessava por elas. A ferida do abandono é vivenciada com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, muitas vezes uma pessoa que sofre de ferida do abandono também vivencia a rejeição. Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. A falta de alimento físico também pode manifestar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos, mas aí de 0 a 7 anos a gente pode adquirir e aumentar essa ferida, consequentemente essa máscara, esse escudo, essa armadura. A máscara que cria para si a fim de tentar esconder de si própria a sua ferida e dos outros é a do dependente. O corpo de quem utiliza a máscara do dependente é normalmente um corpo carente de tônus muscular. O corpo esguio, magro e apático indicam a ferida do abandono mais profundo. E aí existe também a dualidade, né? O excesso de peso, o estar acima do peso, o estar em obesidade, né? Todo o excesso esconde uma falta. Então, o excesso de alimento, o excesso de gordura no corpo
também mostra que existe um vazio emocional ali que a gente preenche com comida, com vício, com álcool, com drogas, com sexo, com açúcar. O sistema muscular é pouco desenvolvido e parece não ser capaz de manter o corpo ereto. Olha, aí tem uma outra parte que fala também que a gente vai ver várias pessoas agora, né, que a gente conhece e vai começar a prestar atenção nas outras pessoas, mas é importante a gente prestar atenção em nós, tá? Agora é o momento de ser verdadeiro com a gente mesmo. Acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliá-lo. Grandes olhos tristes também indicam a ferida do abandono. Acho que minha família inteira, gente, todo mundo tem esse olho caído, assim, sabe? Da minha família inteira, assim, o olho caído. O olho do meu avô era tipo de japonês, assim, quase não abria mais. Aí toda a minha família vai ficando assim. Quando a gente é mais novo, é maior. Mas aí depois ele vai fechando, vai caindo, assim, ó. A pele, sabe? Pernas fracas e braços compridos demais, pendendo ao longo do corpo. Algumas áreas do corpo, como seios, barriga, nádegas, saco escrotal, ombros, bochechas, podem ser caídos ou flácidos. A falta de tônus muscular é uma característica de quem adota a máscara de dependente para esconder a ferida do abandono. A intensidade da ferida é que determina a espessura da máscara. Dos 5 tipos de feridas e máscaras, o dependente é o mais apto a se tornar vítima. Aquela pessoa que sempre é vítima de tudo. Principalmente as salvadoras. As que fazem tudo para todo mundo. As que tiveram que ser mãe dos irmãos, pai dos irmãos. Né? Elas depois vão querer um reconhecimento, elas vão querer... é isso, um reconhecimento mesmo, assim. E vão ser salvadoras e vão querer fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro, mas tudo isso, desculpa, atrás de atenção. E sempre vão ser vítimas. Eu faço tudo para todo mundo e nunca é o suficiente, ou então, eu sempre me ferro porque eu faço tudo para todo mundo e não tenho um reconhecimento, né? Conhecem alguém assim? As fortes probabilidades que um de seus pais ou até mesmo ambos sejam vítimas. Há fortes do verbo haver, existir. Existe forte possibilidade que um de seus pais ou até mesmo ambos sejam vítimas. A vítima é uma pessoa que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problema de saúde para chamar atenção para si. Isso provém da necessidade do dependente, que julga nunca ter o suficiente. Ele acha que se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá ter seu apoio. E aí fica doente, e aí é sempre vítima de tudo, né? Tenta chamar a atenção de formas dramáticas. Criam problemas de todo tipo com as menores situações. Dessa forma, chamam a atenção para si, o que impede que se sintam abandonados. Se sentir abandonado é mais doloroso que encarar os próprios problemas que ele cria. O dependente geralmente gosta de fazer o papel de salvador. Aí a outra parte, né? É a dualidade. Ou é o salvador ou é o extremamente dependente emocional, carente, grudento, sabe? Aquela pessoa grudenta que ela até pode ir ali com as amigas, mas o par não pode. Porque senão vai embora, vai abandonar. Ou não faz nada se não tiver grudado. Geralmente extremamente ciumento. Ciúme sem fundamento. O dependente geralmente gosta de fazer o papel de salvador. Exemplo,
Olha aí, eu acho que eu até comentei. Quando o dependente desempenha o papel de pai ou mãe com relação aos seus irmãos ou tenta tirar alguém que ele ama de uma dificuldade qualquer. Geralmente, a salvadora ou salvador vão querer salvar a família, vão querer salvar do jeito deles, porque também tem que ser do jeito deles, só o que eles fazem é certo. Isso quando eles estão nessa posição de salvador, né? Tem que ser do jeito deles, o jeito deles que é certo, só o jeito deles que funciona. E aí ele vai lá e salva as pessoas, mas do jeito deles. E depois você tem que viver do jeito deles. Tudo que eles falarem, você tem que dizer amém. Complicado. Situações... Gente, perdi. De uma dificuldade qualquer. São meios de receber atenção. A realidade de quando um dependente faz muito por outra pessoa, ele deseja, na verdade, ser elogiado para sentir-se importante. No entanto, essa atitude acarreta dores nas costas, pois ele coloca sobre si responsabilidades que não são suas. Geralmente, irmãos mais velhos que tiveram que tomar conta dos mais novos, tiveram que fazer tudo em casa, né? Fazer a comida, tomar conta da casa, tomar conta dos irmãos. Quando eles crescem, geralmente tem dor nas costas. E quem tem muita dor nas costas tem que observar se não está pegando muita responsabilidade para si, ao invés de compartilhar, ao invés de delegar, ao invés de dividir. Responsabilidades que não são suas. Costuma ter altos e baixos, e aí a gente está falando de emocional. Durante certo tempo está feliz e tudo corre bem. De repente sente-se infeliz e triste, pergunta-se inclusive o porquê disso. Isso eu vivi muito. Muito. Do nada, bate a bad, já era. Só que hoje, né, falei, minha segunda-feira foi quase que totalmente improdutiva. Para mim foi pouquíssimo, né? Produzi muita coisa por obrigação, mas não estudei o que eu tinha que estudar, né? E é assim. Só que aí a gente já conhece o processo, a gente já sabe o que vem depois, a gente já consegue identificar quando a gente entra nesse ciclo. E aí você fala, beleza, hoje eu me permito, mas amanhã já não me permito mais. E aí você usa as ferramentas que você tem à disposição para poder mudar esse quadro, né? Equilibrar suas emoções, seu mental, sua energia, para poder voltar ao normal e produzir, né? Porque essa ferida é a ferida também das pessoas que começam projetos e não terminam. Justamente por conta desse desequilíbrio energético e emocional. Pergunta-se inclusive o porquê disso, já que isso é frequente e acontece sem motivo aparente. Não aconteceu nada, mas bate a bad. Ou então tá na bad aí, sei lá, porque quando a gente não sabe, a gente fica muito tempo. E aí vem a depressão, né? E aí vem a galera que fica no cantinho, não socializa. Mas se ele procurar bem, descobrirá seu medo da solidão. A forma de ajuda que o dependente mais carece é o apoio dos outros. É aquele que sempre pede a opinião para qualquer coisa, né? Não consegue fazer uma escolha sozinho, não consegue tomar uma decisão na vida, de nada, zero. Tem ou não dificuldade para tomar decisões por si próprio. O dependente costuma pedir a opinião ou aprovação dos outros antes de decidir qualquer coisa.
precisa se sentir amparado em suas decisões. Ou ele faz o que o outro quer para agradar, para não ser abandonado, né? Ou ele toma a decisão e quer que todo mundo apoie aquilo que ele falou, daquele jeito que ele falou, que é assim que tem que ser e o apoio tem que ser dado. Suas expectativas com relação aos outros estão ligadas ao que eles podem fazer para ajudá-lo. Mas não é uma ajuda física que ele procura, e sim o apoio de alguém no que faz ou quer fazer. Quando é apoiado, sentem-se amados. Podem parecer preguiçosos, pois não gostam de praticar esporte ou executar tarefas manuais sozinhos. Quando fazem algo para o outro, é na expectativa de um retorno de afeição. Quando recebem a afeição almejada, compartilhando uma atividade agradável com outra pessoa, ele deseja que aquilo dure para sempre. E o fim de um prazer é vivido como um abandono. Um relacionamento que termina, né? Você terminou um relacionamento. Existem pessoas que não conseguem ficar uma semana sozinho. Não conseguem viver o luto do final de uma relação. Eles trocam, porque a dependência emocional é imensa. E o peso para outra pessoa que entra é imenso, porque a pessoa anterior ainda está na vida dele, ainda está dentro dele. Todas as memórias, e principalmente as do término, que geralmente não são legais por conta de dependência emocional, sempre é horrível, tá lá dentro dele. E no começo vai ser tudo muito legal, mas a outra pessoa vai ser o assunto, a outra pessoa vai deitar na cama com eles, porque tá lá. Então, quando um prazer de qualquer espécie quando existe o final, isso é sentido, é vivido como um abandono. Tende a ter uma voz de criança, olha aí, tende a ter uma voz de criança e fazer muitas perguntas, em especial se for uma mulher. Facilmente notado quando pede alguma ajuda. E aí eu falei que eu tenho, né, um pouquinho de cada, porque eu que montava a casa, eu que pintava a casa, eu que montava os móveis, eu que pendurava tudo, eu né, eu só queria a distância, porque senão atrapalhava. Mas aí do outro lado era um nhenhenhê enjoado. Tem dificuldades em aceitar uma recusa e tende a insistir. Quanto mais sofre em receber um não como resposta, mais propensa ela fica a utilizar todos os meios para obter o que quer. Ou seja, usando manipulação, manha, chantagem emocional e etc. Você não precisa fazer parte de tudo que está sendo dito aqui, né? Algumas características já trazem aí para você essa ferida como verdade na sua vida e essa máscara como parte da sua personalidade. Pede conselhos com frequência, pois não se julga capaz de chegar lá sozinho. O que não significa, essa parte é importante, o que não significa que escute as sugestões exibidas. Fará o que quiser, uma vez que o necessário não era ajuda, mas sim apoio e atenção. Extremamente manipuladores, né? Quando está com outras pessoas, deixa que andem à sua frente, pois preferem que elas o guiem. Geralmente são os liderados, né? Na vida existem os líderes e os liderados. E essas pessoas com muitas características dessa ferida, elas geralmente são as lideradas.
Acredita que se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro. E o isolamento de que ele quer fugir, a todo custo virá. De fato, a solidão é o maior medo do dependente. Ele está convencido que é incapaz de administrá-la. Por isso se agarra aos outros e faz tudo para chamar a atenção. Está disposto a qualquer coisa, até mesmo encarar situações penosas para ser amado. Que é uma enganação total. Tá, gente? Depois que a gente começa a movimentar a cura da ferida do abandono, a gente vai ver que a gente se engana, se sabota o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Impressionante. Exemplo. Uma mulher que vive com um homem que bate nela. Deixá-lo talvez signifique para ela mais sofrimento do que suportá-lo. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso. Na verdade, sua existência repousa na esperança, numa esperança emotiva. Ela não pode admitir a sua ferida, pois se fizer isso, correrá o risco de reviver o sofrimento que essa ferida representa. E é aí que a gente nega. Não tenho isso. Sou ciumento porque eu amo. Gente, esquece. Para de romantizar ciúme. Não é romântico, não é bonito e é totalmente o oposto disso tudo. O dependente encontra grande dificuldade com a palavra deixar, que para ele significa o abandono. O simples fato de ouvir a palavra desperta emoções. Consequentemente, o medo. Consequentemente, situações para você olhar para isso e entender que tem isso dentro de você e que você tem que olhar e tem que curar. Só você pode fazer isso. Para não se sentir abandonado, o outro deve lhe explicar a razão da sua partida. Devo deixar você agora porque... Ou então, tô me separando e desenha. E mesmo assim é difícil. Carente de atenção mesmo. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele sente no fundo de si. Para não senti-la, procura estar na presença de outros. Seja namorando, casando, ou muita gente, muitos amigos... Muita farra, muito álcool, muita droga, muita comida. Costuma temer toda forma de autoridade. E aí batem de frente. Sabotam a própria felicidade, 100%. Frequentemente abandonam pessoas que estão se tornando muito próximas, semelhante da rejeição. Né? Por medo de serem abandonadas. Rapidinho a gente começa a criar situações para sair do relacionamento, para sair daquele meio, para sair daquelas amizades. Porque se a gente ficar muito amigo, né? Se a gente gostar muito da outra pessoa, em algum momento, olha a loucura, essa pessoa vai me abandonar. E vai, sabe por quê? Que a gente está vibrando no medo e a gente vai atrair isso para nossa vida. Enquanto a gente não começar a olhar e curar, é isso que acontece no ciclo repetitivo da dor. Projetos são deixados pela metade. Gosta de fazer coisas sozinhos, mas o cônjuge não pode fazer o mesmo. O grude, né? Nossa. Numa consulta... Numa consulta particular, numa consulta terapêutica, o dependente é o tipo que mais costuma estabelecer uma transferência com seu terapeuta. E aí é quando acha que, né, o paciente, o cliente começa a achar que ama, que está apaixonado, porque ele recebe atenção. A atenção que ele não recebeu
lá atrás, na infância, ele recebe, porque a terapia é isso, é você ter a atenção para você, naquele momento, naquela hora que é sua, para a pessoa entender de que forma ela pode te ajudar a começar a caminhar no seu processo de autoconhecimento, que você, só você é responsável pela caminhada e pela sua própria cura. Então, existe essa transferência. Procura no profissional o apoio não recebido dos pais ou do cônjuge. Tem impulsos sexuais intensos por medo de ser abandonado. E aí tem as doenças, né? Doenças e sintomas. Asma, bronquite, diabetes e hipoglicemia, problema nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão, enxaqueca. E aí a definição da enxaqueca diz que a pessoa evita ser ela mesma, né? E aí outros sintomas: ninfomania, vícios de todos os tipos e incesto. A gente falou mais lá no começo, né? Sobre geralmente quem tem a ferida do abandono tem um ou os dois pais que também sofrem dessa ferida do abandono. E essa ferida do abandono, ela também vem através desses abusos sexuais na família, né? Abusos físicos que são vividos dentro da família. Gente, vamos ficar por aqui. Espero que tenha contribuído. Assistam mais de uma vez, prestem atenção aí nos exemplos, nas descrições, né? Lembrando que não é necessário você sentir que você tem todas as características, né? O importante é você entender que você tendo uma, duas, três já é o suficiente para você ter que olhar para isso e tirar da sua vida realmente esse tipo de história de vida, enfim, dessas situações, desses sintomas que a gente vive aí inconscientemente, tá, gente? Não é para culpar a mãe e o pai, não é para culpar o marido, a esposa, não é. É para olhar em você, né? Eu sempre falo que é muito mais fácil a gente observar tudo isso nos outros. Mas aqui a gente está falando da gente. É o nosso processo. Nosso autoconhecimento. É entender que sim, isso existe dentro de mim. Sim, eu uso também essa máscara, essa armadura. Mas eu posso viver de uma forma muito mais leve. E realmente decidir e encarar. Então, gente, espero que eu tenha sido contribuição. Se você se identificou, né, vamos, já e ainda não começou seu processo de autoconhecimento, vamos dar início. Isso é importante, faz toda a diferença na vida. Se você já começou e tá aí sozinho, não fique sozinho, não faça sozinho, não é fácil. Busque auxílio, busque ajuda, tá? Da maneira que for melhor para você. Experimente, mas não fique sozinho. Não passe por isso sozinho, porque descobrir já é um soco no nariz. Você admitir que em você existe tudo isso, que você vive dessa forma, através dessa ferida, através desse medo, é difícil da gente admitir, mas prestar atenção e admitir ser verdadeiro com a gente mesmo é o início do processo e facilita muita coisa. Certo, gente? Espero realmente que tenha contribuído. Compartilhe esse vídeo com quem você visualizou aí dentro dessas características, né? Manda lá pro amigo, pro pai, pra mãe, pros irmãos, compartilha aí. E para quem é inscrito no canal,
Tem o link da mesa radiônica para a gente começar a organizar a energia, né? Para você começar a observar com verdade, com clareza, tudo que acontece de real, né? A gente está aí conversando, falando sobre feridas emocionais, criança interior ferida, bloqueios energéticos, e consequentemente quando a gente não consegue entender dessa forma toda, enquanto ainda está nos nossos corpos energéticos, se instala no nosso corpo físico, que é o último estágio que o universo tem para mostrar pra gente olhar para isso. Certo, gente? Quarta-feira, noite de quarta-feira de luz para vocês, para todo mundo. Amanhã tem cartinha, amanhã a gente se vê de novo. Vamos botar as cartinhas aí pro nosso final de semana. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, pode falar comigo no WhatsApp, que é o que acontece, né? Ou então lá no direct, no Instagram. E aproveitem a promoção da mesa, tá? Esse link é só para quem tá inscrito mesmo, e ele vai direto para mim, e aí fala direto comigo, certo? R$50 de desconto na mesa radiônica pra gente começar aí a brincadeira de uma nova vida. Menos do mesmo e mais do novo. Certo? Beijo para todo mundo. Amanhã tamo junto.